Gente, você aí tá com filho. Ah, inclusive esse momento, né, de levar pro colégio, buscar do colégio. Inclusive você ouvinte que está aí no ensino médio, tá sendo. Acabou de entrar no carro, tá sintonizado e tá nessa fase de escolher qual profissão você vai seguir. Ou então até os ouvintes que estão pensando em mudar de profissão, estão pensando em seguir uma nova carreira. Enfim, esse é um momento terror e pânico, assim. Eu lembro do meu, na hora de chorar, assim. É muito difícil você escolher, ainda mais esse já era difícil na minha época, que as coisas eram mais perenes. Neste mundo volátil, é o Deus nos acuda. E esse é o tema da nossa coluna de hoje de educação, assim, como é que a gente escolhe, que métodos a gente pode escolher uma nova profissão e ajudar os nossos filhos a escolher qual caminho profissional seguir. Mesa para dois. Educação. Oferecimento: Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque, boa tarde. Estamos muito bem acompanhadas. Hoje também Marina Albuquerque. As duas sejam muito bem-vindas ao Mesa para Dois. Obrigada, Babi. Eu tô hoje mesmo muito bem acompanhada. A gente vai falar, como a Babi falou, sobre a escolha de profissões, né? Que é um assunto que permeia, eu acho que todas as famílias que têm filhos ali mais ou menos com 15, 16 anos, entrando no ensino médio. E eu acho que tem uma angústia, tanto dos jovens, quanto da própria família, em conseguir ajudar essas crianças e esses jovens, até porque eles são muito jovens, né? Para escolher o que vão fazer ali pro resto da vida. É o que você falou. Na nossa época, quando a gente era mais jovem, a gente tinha menos opções de profissão. Sim. E as coisas não mudavam tão rápido, Sim. né? E ainda assim era difícil. A gente fazia teste vocacional, né? Toda aquela questão que a gente vai tentando entender o que a gente quer, né? O que a gente imagina do mercado de trabalho. Hoje, a gente tem uma série de profissões novas que não existiam anos atrás e tantas outras que vão existir até essas crianças completarem o ensino médio ou até concluírem a faculdade. Então, acho que hoje é mais desafiador, mas eles também, de alguma forma, têm mais acesso à informação, né? Muito mais, às vezes, do que a gente. E eu sempre converso lá em casa, a Marina, minha filha, está no segundo ano do ensino médio, e a gente sempre conversa sobre estratégias para que eu, como mãe, possa ajudar ela e ela também entender. A escola onde eles estudam tem um serviço muito bacana de orientação vocacional também e tudo, mas a gente elencou ali junto com tudo que a gente aprende na escola, lendo sobre educação, o que a gente deve fazer para conseguir ter minimamente um panorama ali do que eles querem escolher para a profissão. Então, e aí uma das coisas que eu sempre digo o que você não quer fazer de jeito nenhum. Eu não dou... É que a gente estava conversando. Eu não gosto de ver sangue. Então não tira medicina. Tira medicina. Eu não gosto de coisas muito da natureza. Então você não vai fazer biologia ou qualquer coisa ligada ali à natureza, engenharia, agronomia, enfim. E aí, entender o que você não gosta. Como é que foi sendo o seu processo, Marina? Eu tô fazendo exatamente isso que ela tá falando. A primeira coisa que eu fiz foi ver o que eu não queria fazer. Tipo, até mesmo nas matérias da escola. Tipo, eu não gosto de matemática. Então, já tem algumas áreas, assim, que não dá pra você fazer se você não gosta de matemática. Aí já dá pra você eliminar muita coisa quando você faz engenharia assim. Acabou, matemática, exatamente. física, tudo isso que exige muito cálculo, você já arriscou da sua lista. Aí já dá pra você eliminar uma boa parte, assim. E até mesmo ver as matérias que você tem mais afinidade da escola. Sabe? E aí você consegue ter mais ou menos uma ideia do que você quer. Olha só. Eu acho que quando você tira o que você não gosta, aí sobra basicamente o que é indiferente e o que você gosta. E aí, o que a gente fala, né? Tem todas aquelas coisas que a gente gosta, e dentro do que você gosta, quais são as profissões? Então, fala aí, mais ou menos o que é que você gosta e que profissões que você conseguiu tirar disso. Tipo, até mesmo em questões de hobbies. Se você é uma pessoa que você consegue falar com facilidade, você já pode ver algumas na própria área de comunicação. Ou se você é uma pessoa mais introvertida, que não gosta de trabalhar tanto em grupo, você pode ver algumas coisas mais ligadas a isso, sabe? Então, vai também muito da personalidade da pessoa. Você já está conseguindo mapear, Marina, com base nesse seu perfil das disciplinas que você gosta? Você está conseguindo fazer um mapa de umas... Você selecionou o quê? 5, 10, 15, 20? Como é que você está fazendo? Eu pego as matérias que eu mais gosto. Por exemplo, eu gosto muito de língua portuguesa. Eu gosto muito de escrever e tal. Então, eu consigo ver mais ou menos por isso. Eu também sou uma pessoa muito extrovertida, então eu gosto muito de conversar. Então, eu já consigo ter mais ou menos uma ideia do que eu quero
pelo menos do que eu acho que eu vá gostar de fazer assim, sabe? Perfeito. E aí a gente, que ela, né, que eu sugeri para ela? Eu falei, ó, ela tá muito, uma tendência muito grande à psicologia. E a gente já pensou também até medicina você pensou, né, em algumas vezes. E aí mãe, você tem alguma amiga que é psicóloga? Então as famílias trazerem isso. Aí o filho fala, o meu sonho é ser veterinário. Vamos ver se tem um amigo da família, tem alguém que você conheça que tem aquela profissão, para você trocar uma ideia. Porque às vezes a gente tem uma idealização. Eu me lembro que eu fiz jornalismo, né? Muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. E trabalhava com TV e tudo. E as crianças, meu Deus, é muito legal. Aí tem aquela glamourização que, na verdade, na prática não é nada disso. Então, quando a gente conversa com alguém que está no mercado de trabalho, a gente tem uma visão muito mais bacana. E aí foi o que Marina começou a fazer. Conversar, principalmente com psicólogas, né? E aí a gente começou a ter várias ideias, né, Nina? Uhum. Eu preparava uma lista de perguntas sobre tudo, não só sobre a questão de exercer, mas também sobre o mercado de trabalho, porque também, querendo ou não, é muito importante. Sim. E aí eu fazia as perguntas e elas me respondiam. Uau, olha que legal. Cara, se eu tivesse feito isso, eu não teria quebrado a cabeça. Antes de fazer jornalismo, eu fiz matemática, porque eu só fiz a primeira parte dessa dica. Eu falei, o que você gosta? Eu falei, eu adorava lógica. Exercício acredito. lógico. Aí eu entrei na UNB, matemática. Quando eu entrei lá, eu falei, Deus me livre igual. Cadê o vestibular? Fazer o vestibular de novo. Tchau, matemática. Mas você terminou a matemática? Não, fiz só 2 semestres. E aí fiz cálculo 1, cálculo 2, eu bombei, nem terminei. Eu falei, não, vou fazer o vestibular aqui, vou embora desse negócio. É isso, que quando a gente tem essa ideia de conversar com Conversar alguém que com está alguém. no mercado. Eu não conversei com ninguém. Aí quando eu cheguei lá e que eu vi o que ia ser, eu falei, Não, quero mais não, desisti, não, quero por causa começar de disso, novo. eu gostava de conversar com pessoas. E eu vi que a maioria dos profissionais lá dentro ficavam trancados nos laboratórios. Falei, aonde que eu vou ficar? Vou morrer aqui trancado num laboratório desse. Assim, a ideia de fazer matemática era muito bonita Mas realidade. na prática era outra, né? E é engraçado, isso tem que vir, de alguma forma, dentro das escolas, trazer isso para o dia a dia dos jovens também, assim, fomentar essa discussão na escola sobre profissão, tentar trazer, eles têm um projeto, uma disciplina que chama Projeto de Vida, que eles trazem justamente isso, né, Marina? Uhum. Dessa discussão para você trazer esse entendimento sobre o que você gosta e o que você não gosta. Exatamente. É projeto de vida? Como é que é? É Projeto projeto de de vida. vida. Olha, que É legal. uma aula que a gente tem na nossa carga horária que o professor, ele meio que ajuda a gente a, pelo menos, se Filtrar, direcionar. né? Tanto que essa ideia de mandar mensagem pros profissionais e tal, foi dada dentro dessa aula de projeto de vida. E eles dão várias outras ideias pra gente ter uma noção do que a gente quer fazer. Que legal. E o que eu acho legal é que hoje as profissões, elas não são só a atividade fim, necessariamente, né? Você vai ser psicóloga. Aí você imagina uma pessoa ali atendendo num consultório. Mas você tem uma série de áreas. Você pode trabalhar com recursos humanos, você pode trabalhar na área acadêmica, dentro de hospital, você, né, assim, com adulto, com criança, com casal. Então, tem uma série de coisas. E até, eu acho que o que traz muito peso para as crianças, para os jovens, quando vão escolher, é aquela coisa assim, olha, presta atenção, você vai escolher, é a sua vida, é a sua profissão. E isso gera uma ansiedade neles. E é claro que a gente sempre tem que escolher com o repertório melhor possível, com as informações que a gente tem na mão, mas saber que isso não é uma sentença, que você escolheu ser uma profissão X e você está condenado, entre aspas, sentenciado a ser aquela profissão para o resto da vida, mesmo que você não esteja feliz. A gente vê tantas e tantas pessoas fazendo transição de carreira, né, Babi? Com 30, 40, 50 anos, começando uma nova faculdade. E, às vezes, não necessariamente você precisa começar uma nova faculdade, mas você fez medicina, então você não quer mais atuar ali na linha de frente. Então, você vai fazer a parte de gestão hospitalar, Sim. né? Você vai mudando, você é advogado, não quer mais pegar causas, e enfim. Mas você vai ser professor, você vai criar um curso. Então, eu acho que existem muitas formas da gente trabalhar dentro da mesma profissão. Mas a gente vinha conversando sobre esse assunto dentro do carro, e a Marina falou uma coisa muito legal, que é a gente escolher com o coração também, né? Fala um pouquinho, Nina. Sim, eu acho que a gente tem que escolher também com os nossos sonhos, assim. Não dá pra se basear só nisso, porque acho que a razão e a emoção têm que andar lado a lado nessa decisão.
Mas eu acho que, tipo assim, se você for escolher uma profissão só porque ela dá mais dinheiro ou porque ela é melhor vista socialmente, você pode acabar, tipo, se frustrando no futuro, sabe? Então eu acho que a gente também tem que seguir um pouquinho do que satisfaz a nossa pessoa mesmo, sabe? E a gente falou uma coisa muito legal, que é sobre essa influência familiar, né? Existem famílias de advogados, famílias de médicos, de engenheiros, e isso acaba virando, a gente, como pai e mãe, a gente projeta nos nossos filhos os nossos sonhos, o que a gente gostaria, e a gente saber o que é o sonho, o nosso sonho, e o que é o sonho dos nossos filhos. Muitas vezes a gente tem ali uma família de 3 gerações de médico, e ele não quer, ele quer fazer cinema. E tudo bem. E a gente entender, orientar, levar informação, mas aceitar que cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho. E, principalmente, usar as informações que a gente tem. Hoje a gente tem um mundo que, joga uma série de informações, né, em cima da gente. Elas são positivas e negativas, mas a gente tentar tirar o que eles têm de positivo. Então, levar para os nossos filhos todo o conhecimento possível, se precisar fazer uma orientação vocacional, né? Tentar trocar essa ideia com a escola para ver se existem esses projetos interdisciplinares que trazem um pouco desse olhar mais amplo e sair um pouco daquela caixinha de só aquelas profissões, engenharia, medicina, direito. Existem muitas formas de você entrar no mercado de trabalho. Hoje tem muitos tipos de profissão, na área de design, de jogos, de desenvolvimento. Então, olhar para os nossos filhos, entender quais são as habilidades deles, tirar um pouquinho da nossa projeção, deixar eles caminharem um pouquinho sozinhos também. É difícil, gente, mas vamos lá, dá a mão e vamos nessa. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada, Marina, pela disponibilidade de conversar com a gente, contar um pouquinho da sua experiência real de quem está nessa linha de frente. Valeu. Muito feliz de ter recebido minha filha, da gente falar de um assunto tão bacana. E espero vocês na semana que vem. Tchau.